Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriakoff e vou apresentar esse episódio ao lado de Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação na Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo mais uma vez ao episódio de hoje. Olá, Felipe, tudo bem? Mais um programa, estamos aqui. Uma boa conversa hoje, hein? Bom, além do Leandro, a gente tem aqui também o Cândido Grangeiro, que é um dos editores da Palavras e está sempre aqui com a gente presente também. Então, Cândido, seja bem-vindo também a esse episódio. Oi, Felipe. Oi, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? E aqui nesse episódio de hoje, a nossa convidada é a Ana Bonassa. Ana é graduada em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com pós-doutorado em Metabolismo Energético no Instituto de Química da USP. Além disso, ela é cofundadora e criadora de conteúdo científico acessível no grupo de divulgação científica Nunca Vi um Cientista, e escritora do livro Super-Heróis da Ciência. Então, Ana, seja aqui também bem-vinda ao nosso programa. Opa, e aí galera, tudo certo? Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, Ana, nesse nosso primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dos cientistas, né? E eu vou pedir para você aproveitar essa oportunidade aqui, que está aqui falando com a gente e para os nossos ouvintes, contar para a gente um pouco sobre a sua pesquisa mesmo, há quanto tempo você pesquisou, né? E como foi esse processo, para a gente também ter um pouco da ideia de como que é ser um cientista no Brasil. Então, seja bem-vindo aqui novamente. Ah, legal. Então, tudo começou lá em 2000... Vou começar a contar a história. Não, mas o negócio é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, já pra começar falando, qualquer pessoa que quiser fazer ciência no Brasil, não tem um curso específico, né? Depende da área que você quer pesquisar. Então, eu passei em biologia, né, lá em Maringá, na UEM, né, Universidade Estadual de Maringá, e aí já no primeiro ano de graduação eu morava com uma menina que fazia mestrado em matemática, e aí ela falou assim, olha, ciência é muito legal, pesquisa é muito legal, e aí eu gostei, assim, da ideia de continuar dentro da universidade, desenvolver alguma carreira acadêmica, então eu já fui procurar um estágio já no primeiro ano, e acontecia que eu fui literalmente batendo de laboratório em laboratório até achar alguém que tava, algum professor que tava aceitando o estágio. E aí eu entrei no meu primeiro estágio, que foi um estágio de ictioparasitologia, que procura parasita em peixe. Eu não sei se vocês sabiam, agora sabem, peixe tem muito parasita. Muito, e isso é de interesse econômico para pesquisa. Então, me aceitaram lá naquele laboratório. Aconteceu que naquele mesmo ano, eu participei de uma semana da biologia e eu me apaixonei pela fisiologia. Então, aquela área da biologia que estuda os sistemas humanos, né? O sistema endócrino, o sistema circulatório. Quando a gente aprende isso na escola, isso aí é tudo fisiologia. Me apaixonei perdidamente, mas eu já estava com um estágio, então eu fiquei com 2. Tive 2 estágios no meu primeiro ano. E aí, até que no segundo ano eu concluí o estágio de parasitos, né? E fiquei só na fisiologia até o 5º ano. E eu sabia que, a partir de então, eu estava querendo muito continuar nessa área da fisiologia. Eu estudava diabetes, eu estudava o pâncreas, eu estudava como se dava os processos de secreção da insulina, e eu queria fazer um mestrado nisso, e lá em Maringá não tinha, nessa área especificamente, e eu sabia que tinha na USP, e eu falei assim, vou tentar, e aí eu prestei a prova, estudei basicamente o último ano inteiro, bem focada nisso, na fisiologia, para passar na prova. E aí vim para São Paulo, conheci os professores, ganhei a confiança de um deles, que a minha orientadora lá em Maringá, ela já conhecia. Então ele aceitou me orientar caso eu passasse na prova. E aí eu passei. E mudei para cá, para São Paulo, né? Continuei, né, nessa área de estudo do diabetes e tal. Fiz o mestrado e o doutorado lá. E o pós-doutorado agora eu acabei de encerrar, eu encerrei em março, né? E no fim a gente acabou de achar um composto muito interessante que protege as células do pâncreas contra os danos da diabetes. Mas esses dados ainda não estão publicados, então eu não posso falar o nome da droga. Mas vai sair em breve e vai ser bem legal. Vai ser. Tá bem excitante a pesquisa. E me conta, o que é viver como cientista, como uma pesquisadora científica ligada à universidade, a essa vida acadêmica? Ah, é uma loucura!
É uma falta. Olha, eu vou te contar uma coisa, assim, é bem legal a área da pesquisa em si. Eu gosto bastante de não ter rotina, né? De ter que pensar em cada dia uma coisa diferente. Agora eu tenho esse tipo de problema para resolver, agora eu tenho outro tipo de problema. Mas o que mais me pegou foi a falta de perspectiva. Por o cientista não ser considerado uma profissão, né? Cientista é considerado uma extensão, aluno, é um curso, um título, sabe? Não é uma profissão com carteira assinada, com direito a férias, sabe? A hora extra, direito à greve, todos os direitos trabalhistas. Não é. Então, aí você chega no mercado de trabalho, sei lá, fez mestrado, doutorado, chega no mercado de trabalho com 30 anos, sem ter carteira assinada, sabe? Sem ter experiência em trabalho formal. E aí isso é muito ruim, porque te empurra para para a carreira acadêmica, te empurra total, porque você vai fazer um teste numa empresa para ser, sei lá, MSL, uma empresa farmacêutica. Eles querem uma pessoa cientista que pense como cientista, mas ao mesmo tempo você não tem a experiência na empresa, na indústria e tudo mais. Então, tem prós e contras. E aí, esse negócio de o pesquisador ele tem que passar em um concurso que é extremamente escasso, e tem, querendo ou não, gente, tem muita gente se formando em mestrado e doutorado, tem muito doutor por aí, e não tem mercado de trabalho para absorver todo mundo. Então, esse tipo de medo, de anseio, de angústia, pegava muito pra mim na época. E aí cabe a pessoa se virar, ficar procurando a cada 2 anos, a cada 4 anos, um novo projeto para fazer um outro pós-doc. E aí pedir, se humilhar lá pra agência de fomento, pra pedir verba. E aí acabou verba e pede mais. Nossa, o brasileiro ele é bastante formado em ciência. Esse é o negócio. Quando o brasileiro vai para fora, né, quando tem alguma oportunidade, né, que oferecem vagas para brasileiros fora, todo mundo quer, as pessoas querem brasileiros, porque a gente é formado num nível de excelência que, para se virar nos 30, que não tá escrito, assim, são ótimos profissionais. Mas o que eu ia perguntar era exatamente isso, porque você falou dessa questão de perspectiva e tudo mais, e uma coisa que eu sinto, pelo menos, que muita gente não entende direito é como a ciência se paga. Porque no fim das contas, todo mundo tem suas contas para pagar no fim do mês. E como o cientista resolve isso? Como que a ciência se financia? Então, no Brasil, pelo menos, aqui a gente tem as agências de fomento. Então, cada estado tem uma agência de fomento, né? Aqui em São Paulo é a FAPESP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Então, essa é a FAPESP, mas cada estado tem uma, e essas são as estaduais. A FAPESP é, assim, maravilhosa aqui em São Paulo, porque São Paulo tem uma verba grande, né? Tem um aporte grande, então parte disso vai para a ciência. Não é todos os estados que têm essa mesma sorte, né? Eu, como vim lá do Paraná, né? Eu fiz a faculdade lá no Paraná, eu sei como é que é ter menos verba, bem menos verba, consideravelmente menos verba. É o primeiro mundo aqui em São Paulo, comparado com alguns outros estados. E também tem a CNPq, que também é uma agência de fomento que é extremamente importante para a ciência, para fomentar a ciência, que tá sofrendo cortes atrás de cortes, né? Basicamente porque a ciência não é muito valorizada. Já não era, né? Agora é menos ainda. Mas essas são as principais agências de fomento, né? As estaduais e a CNPq. E elas que levam, basicamente, a ciência brasileira nas costas. Tem a parte dos investimentos privados? Tem, e isso acontece bastante, mas não é a grande parcela, né? A grande parcela é investimento público mesmo, e é assim que tem que ser, porque a ciência, ela, pelo menos a básica, né? A ciência que não tem o intuito de produzir um produto aplicado, alguma tecnologia, essa sim, a básica, que é a base, né, da aplicada, as empresas não vão ter interesse em colocar dinheiro nessa área. E essa área precisa de dinheiro, então, se não vai ter interesse, precisa que forças públicas, né, precisa que dinheiro público seja aplicado nessa área para garantir o funcionamento da ciência, pelo menos a básica, né? Sim, e não à toa, se eu não me engano, tem uma pesquisa de 2019 que
mostra que, assim, 95% da pesquisa científica no Brasil, e aí eles computaram isso com base na quantidade de papers que foram produzidos, foram de universidades públicas. Então, nem só a questão do mercado em si, mas até, de certo modo, no Brasil, há uma concentração muito forte no setor público da educação universitária para essa pesquisa científica. Então, acaba sendo um pouco sintomático com o que você falou, né? Olha, o plot twist é que as empresas que têm interesse em desenvolver alguma coisa mais aplicada, elas vão nas universidades. A gente tem inclusive um vídeo falando que lá no laboratório onde a Laura, que é a minha companheira de canal, né, do Nunca Vi um Cientista, ela tinha um pesquisador lá que pesquisava sobre alguns novos filtros solares que protegem da luz visível, que essa luz está sendo descoberta, que também pode ser um pouco danosa. E tinha uma empresa conhecida aí de cosméticos que estava injetando dinheiro lá naquela pesquisa específica, então estava usando da estrutura da universidade, dos laboratórios e tudo mais, para financiar uma pesquisa específica. Então isso é muito comum das empresas irem nas universidades e colocar grana lá para desenvolver alguma coisa pontual, uma coisa específica, ou alguma coisa mais programada, a longo prazo e tudo mais, mas a base mesmo da verba pública a base mesmo da verba da ciência é pública realmente, mas rola muito de empresas privadas irem nas universidades querendo saber o que está rolando de novo ali, querendo botar uma grana ali. Pensando assim, dialogando um pouco com tudo que a gente conversou até agora, né? Você falou, né, principalmente essa questão de que os brasileiros fora do Brasil, eles são procurados, né, por conta de toda a sua pesquisa e toda essa desvalorização que a gente percebe aqui na ciência no Brasil, tanto que um dos problemas grandes é a famosa fuga de cérebros, né, que são essas pessoas são capacitadas e acabam indo para outros países e o retorno que, né, que poderia estar devolvendo para a sociedade acaba não devolvendo para a gente, mas sim para outros lugares, né? Outras empresas, enfim. E constantemente a gente vê notícias de corte de bolsa, enfim, cortes relacionados à educação, à ciência. Como esses cortes realmente afetam o cotidiano de vocês, assim, um exemplo prático, sabe? Você consegue, para deixar isso mais explícito para quem estiver ouvindo também, conseguir perceber esses impactos? Então, pois é, cada corte no orçamento ou na proposta de orçamento são mensagens que a gente recebe de pessoas falando: olha, tinha passado no mestrado, tinha passado no doutorado com bolsa e agora não vai ter bolsa, sabe? São linhas de pesquisas que podem ser desligadas completamente. E quando a gente fala linha de pesquisa desligada, a pessoa que estiver ouvindo aqui precisa entender que um laboratório não é um interruptor que você liga e desliga. Tipo, nossa, esse ano tá muito ruim, vamos ficar aí um ano sem investimento, mas ano que vem a gente volta, né? Muda o governo, sei lá, e aí a gente volta a investir em ciência. Não é assim que funciona. Muitos laboratórios, eles não conseguem retornar, pelo menos do patamar que estava antes, porque assim, vamos imaginar, olha, eu trabalho com células, e essas células, elas ficam congeladas desde a década de 70 em nitrogênio líquido, e essas amostras de células são extremamente raras, e o Brasil é um dos únicos do mundo, a USP é um dos únicos do mundo que ainda tem passagens baixas dessas células, ou seja, células novinhas. Vamos supor que acaba a verba e aí eu não tenho mais como deixar essas células em nitrogênio líquido. Essas células vão morrer e vão ser perdidas para sempre, não tem como voltar. E aí, se uma linha de pesquisa inteira é baseada no estudo dessas células, acabou, não tem como voltar a falar assim, opa, agora voltou o dinheiro, então agora revive aí, não tem, sabe, você tá entendendo? Então esse é só um exemplo prático pra gente entender que a ciência, ela é contínua e quando você corta a verba da ciência, você pode estar prejudicando essa ciência por décadas. Por décadas. Você pode estar atrasando o Brasil, né, atrasando o país todo por muitos anos, né, uma coisa que já não alavanca assim tanto, né, mas imagina quando você está ainda diminuindo. Esse ano, esse governo é um menor investimento em ciência que já teve
desde ever, sabe? Nunca foi muito bom, mas olha, agora conseguiu ficar ruim, hein? E aí, todo ano tem as propostas de leis orçamentária anual. Todo ano que fala assim em contingenciamento, fala, não, agora a gente vai contingenciar, né? Vai congelar mais esse dinheiro aqui. A gente pensa, caramba, ainda tem verba para se congelar? Ainda tem. No último, não tô com o dado aqui, mas nessa última pelua que teve, o maior corte foi no Ministério da Ciência e Tecnologia. O maior! E é isso, assim, a gente fala assim, será que vai ter salvação? A resposta eu não sei. Eu só sei que isso realmente prejudica muita gente por aí. Tanto pessoas que estavam se preparando para dedicar boa parte da vida a essa área, né? Então agora essas pessoas vão ter que fazer outras coisas, né? Porque não dá pra ser cientista por amor, né? Isso seria uma coisa... Isso é extremamente elitista, né? Querer que cientista pesquise pelo bem das pessoas. Não, isso aí acontecia antes de existir o CNPq, antes de existir bolsas, PIBIC e tudo mais, né? A ciência era feita pela elite, né, por pessoas que podiam, né, que tinham dinheiro para se dedicar a isso, não precisavam pagar boleto. Hoje em dia, né, foi muito mais democratizado com acesso a bolsas e tudo mais, com as agências de fomento, mas você tirar o sustento de pesquisadores voltar, regredir essa época em que a ciência era feita por pessoas que podiam, simplesmente, eu quero, acho lindo as artes, as ciências. Bem, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, vamos conversar sobre divulgação científica e suas vertentes. Bom, Ana, aqui a gente sabe, né, que você tem o grupo, né, que você é cofundadora e criadora, né, do grupo Nunca Vi um Cientista, que além de ter você e a Laura, né, que estão ali sempre na frente das câmeras, também tem toda uma equipe por trás, né, que ajuda na produção dos conteúdos, nas redes sociais, enfim. Fala aqui um pouco pra gente, então, como que surgiu essa ideia de criar o Nunca Vi um Cientista, e como foi esse processo, né, para que hoje vocês têm o selo, né, do Science Vlogs Brasil, que é um selo do YouTube, se não me engano, né, que mostra que a fonte de vocês é uma fonte confiável. Então, como foi todo esse trabalho aí do Nunca Vi um Cientista? Então, lá em 2018, eu estava num momento na carreira acadêmica, né, no final do doutorado, que eu tava nesse momento que eu falei, desiludida, com falta de perspectiva, com medo do futuro, não sabia o que ia fazer. E aí eu tava pensando nas possibilidades. E agora? Eu vou pra indústria? Eu vou pro setor privado? Eu quero fazer um concurso? Eu quero ser professor? O que eu quero? Nem sei. Eu quero, sei lá, pagar minhas contas. E aí eu lembro que na época abriu é tipo um concurso pra... Eu costumo explicar assim, é tipo um Masterchef, só que em vez de cozinheiros lá tem cientistas, né? Os cientistas comunicadores. Então abriu esse concurso que chama FameLab. E aí eu me inscrevi. E aí 30 pessoas do Brasil foram selecionadas e eu fui uma delas. E lá nesse FameLab a gente fica uma semana lá no Rio de Janeiro numa imersão em comunicação, linguagem, não sei o quê. Tudo para aprender a ter ferramentas, as técnicas para fazer comunicação, e principalmente divulgação científica. E aí lá eu conheci a Laura, e ela também estava nesse momento desiludida, falta de perspectiva, não sei o quê, e mais uma galera lá, e o povo tava tudo assim, nossa, real, eu também tô no fim do doutorado, e o que eu faço agora? Bom, eu já tinha a ideia de fazer, eu acho que não profissionalmente, mas eu já queria falar de ciência na internet, e eu já tinha um canal que era o Cienciana. E aí lá a Laura falou assim, olha, eu tô querendo usar todo esse conhecimento que a gente ganhou aqui pra fazer alguma coisa. Vamos, bora? Eu falei, bora. Ela criou um grupo lá no WhatsApp, eu entrei. E aí a gente entrou umas 10 pessoas já naquele grupo, nesse momento do FameLab. E aí a gente começou a viajar em nomes e tal, até que eu falei assim, gente, a gente tem que
tem que refletir o que as pessoas pensam do cientista, né? As pessoas nunca viram um cientista. As pessoas nunca viram. Estão do lado, às vezes moram do lado de universidade, mas nunca viu o cientista. Por quê? Porque o cientista é estereotipado, acho que é o cara doido lá, cabelo branco, tá no laboratório, sabe, mostrando a língua. Sabe, é o Albert Einstein, é só. E aí as pessoas que estão ali fazendo a ciência mesmo, as pessoas não viram ou não perceberam que viram, né? Então nasceu aí o nome e a ideia veio desse sentimento. E aí então a gente começou a falar, né, de ciência na internet, foi aprendendo muito nesse tempo. Então faz 4 anos já, a gente começou a crescer, a gente cresceu bastante na pandemia. E aí a gente entrou em acho que foi em 2020 no Science Vlogs. O Science Vlogs Brasil, ele é um selo, então são divulgadores que se uniram para certificar, né, para dar um selo para pessoas que fazem divulgação científica. Então é como se fosse um selo de qualidade ali, de credibilidade, uma credibilidade que a gente tem. Mas são os próprios divulgadores que se uniram, né, não é do YouTube que deu, né? Então, esse grupo aí atesta que essas pessoas estão fazendo um trabalho bom e não é, tipo, anti-erro, né? Porque são humanos erram. Mas é pró-ciência, é pró... se errar, vai retratar, sabe? Esse tipo de... que valoriza a ciência. Então, esse é o Science Vlogs Brasil. E aí, no primeiro bloco, a gente falou muito sobre a importância da ciência. E aí eu queria perguntar, nesse segundo bloco, qual a importância de divulgar a ciência? Eu não sei dizer se é mais importante, mas eu acho que é tão importante quanto. Porque, assim, quando você vai falar para a população que as universidades têm que ter verba, que a ciência tem que ter verba, que os pesquisadores têm que ter verba, a população, se ela não souber o que acontece, o que rola dentro das universidades, ela vai mandar você catar coquinho. Vai falar assim, olha, 50% das pessoas aí não tem saneamento básico, tô cagando pra ciência. Porque elas não sabem o quão importante é a ciência para justamente melhorar problemas como esse do saneamento, tipo, problemas reais das pessoas. Então, se as pessoas não sabem o que acontece dentro das universidades e as cientistas ficam naquele castelinho de mármore e não saem para falar, para explicar o que acontece, quando chegar a hora de pedir ajuda da população, falar assim, olha, ajude a gente, estamos perdendo verbas, estamos perdendo nossas pessoas, as pessoas vão, né, mandar a banana e vão falar assim, eu não quero nem saber. Então, isso é extremamente importante, ter pessoas que falem o que é ciência, que coloquem o método científico na cabeça das pessoas, para elas pararem de cair em fake news, pararem de cair em desinformação, pararem de fazer coisas que podem fazer mal para a saúde, ou gastar dinheiro à toa, sabe? Todo esse tipo... Evitar que as pessoas caiam em fuleiragem. Muita gente fala isso pra gente, eu gosto de vocês porque vocês ajudam a gente a não ser enganado, a não cair em fuleiragem. Então, esse é um trabalho extremamente importante. Tô falando que todo cientista precisa fazer divulgação? Não. Mesmo porque não é para todo mundo. Tem que ter, primeiro, tempo, vontade, tem que ter, talvez um pouco de dom. Não tô falando que todos os cientistas precisam fazer isso. Eu costumo falar que, pelo menos, o cientista, ele precisa saber falar da própria pesquisa, sabe? Muitos os exemplos que a gente vê de pessoas que fazem trabalho na universidade e chega em casa, a mãe fala assim, meu filho foi pra escola, sabe? Meu filho trabalha lá na universidade lá. Tipo, não faz ideia, a mãe, família, sabe? Pessoas próximas. E se a pessoa não consegue explicar para essas pessoas qual o trabalho dele, não precisa ser uma defesa de doutorado ali pra mãe, né? Mas saber, fazer essas pessoas entenderem como que esse cara vai conversar com o jornalista quando publicar alguma coisa. Vai o jornalista lá conversar com a pessoa e a pessoa não sabe traduzir, o jornalista não sabe entender, aí fica aquela matéria sensacionalista que a gente sempre vê por aí, sempre vê, e isso assim, é uma das coisas que mais mata os divulgadores do ódio, né? Porque as matérias, simplesmente, a gente vê que tem que ter o clique, mas tem muito jornalista que não entendeu o que o cientista falou, não entendeu a pesquisa, não entendeu o estudo, ou traduziu de uma outra fonte que também não entendeu, e aí é uma bola de neve. Então, saber falar da própria pesquisa é uma coisa extremamente importante para a comunicação, para a população, né? Então, saiba falar com todo mundo. Quando você vai no congresso, você fala
pares, você fala para os cientistas, beleza, a gente aprende a falar, mas saiba também falar para pessoas que não são da sua área, para que elas entendam o que é feito dentro das universidades. Só da sua pesquisa, não precisa falar de todas, mas só da sua pesquisa eu acho que isso seria interessante de todo mundo aprender. Agora, só fazendo uma aqui, se no primeiro bloco você dizia, não, eu não consigo viver da ciência, você está aqui com a ciência vivendo da ciência, conta pra gente como que é isso. Pois é. Então, eu encerrei o pós-doutorado, né, em março. Eu poderia ter continuado, mas eu falei, não vai dar, porque eu já estava há uns belos 2 anos, assim, digamos, com 2 empregos, assim, sabe? Quando um deles não remunerado, né? Mas chegando em casa, depois de um dia de laboratório, né? Fazendo roteiro, edição de vídeo, respondendo seguidor, sabe? Todos os trâmites que uma pessoa que trabalha com internet faz. E aí eu tava bastante exausta, né? E aí eu tomei essa decisão de ficar só no Nunca Vi um Cientista, vivendo da divulgação da ciência, né? Então eu já não tô mais dentro do laboratório, mas eu tô ali, né? Eu falo pra Laura que a gente sempre vai estar em contato com a ciência, a gente sempre vai respirar a ciência, porque a gente pega o conhecimento que sai, ou pega as notícias que chegam, e traduz isso para as pessoas. E então, isso de certa forma ainda trabalhar com metodologia científica e tudo mais. Agora mesmo eu estava fazendo o quê? Um teste científico de um produto que a gente tem aqui. Então, eu fiz o desenho experimental, eu fiz os parâmetros que eu vou avaliar, eu fiz gráfico, eu fiz análise estatística, sabe, de um teste que eu fiz, e as pessoas simplesmente adoram. Por quê? Porque elas veem que é possível empregar o pensamento científico em coisas do dia a dia. E mesmo para aquelas pessoas que não são cientistas e acham que não precisam disso, dá para empregar esse conhecimento, esse método para tomar decisões, né? Então, quando chega uma informação nova, olha que legal isso, que importante é. Quando chega uma informação nova, a pessoa não precisa saber de tudo. Como é que eu vou saber de todas as coisas? Mas ela precisa ter esse pensamento crítico, de olhar aquilo e duvidar, e falar assim, mas e aí? Aí algumas perguntas básicas ela pode fazer. Tem a fonte? É a fonte isso aí? Tem data? Tem um autor identificável? Tem erro de português? Tem apelo para viral? Tudo isso compõe coisas que fazem parte de desinformação, de fake news. E então, isso é um método para você adotar para a vida, para você ir eliminando viés de confirmação, para você ir descartando coisas que podem fazer mal para a saúde, ou para as pessoas, ou fazer você gastar dinheiro à toa, ou fazer você perder seu tempo. Então, é importante desenvolver o pensamento crítico por meio de entretenimento, que é isso que a gente faz. A gente usa capacidades duvidosas de atuação, usa humor, usa piadinhas, usa edição de vídeo, sabe? Usa os recursos que a gente tem para, no background, assim, de certa forma, ensinar as pessoas a entenderem melhor a ciência e desenvolver esse pensamento crítico. Então, de certa forma, ainda é viver de ciência, né? Eu acho que é completamente viver de ciência. Agora, me diz um pouquinho, como que se constrói essa remuneração? Quer dizer, vocês estão plenamente ligados aos meios digitais, né? Internet, etc. E como que se constrói essa remuneração? Lá do pesquisador, por meio da bolsa, pelos financiamentos, por exemplo, né? Nessa divulgação científica que vocês fazem, como que se constrói a remuneração? Então, tem vários meios, né? Na verdade, é um pouquinho de cada coisa. Para você fazer divulgação científica, você tem uma coisa que empresas gostam muito, que é credibilidade. Então, tem canais muito grandes, com 1 milhão de pessoas, que não têm a credibilidade que a gente tem. E quando uma empresa quer a credibilidade, ela costuma pagar por isso. Então, já aconteceu de a gente fazer parceria com empresa que paga por um vídeo. Eu quero que você fale sobre PCR. Eu quero que você faça um vídeo sobre PCR. A gente vai te pagar para você fazer esse vídeo. E você precisa falar que é um vídeo pago e tudo mais. E aí no final você fala assim, quem pagou esse vídeo foi a empresa tal. Isso já aconteceu.
E é um vídeo total de awareness, né? É um vídeo para você só levar conhecimento. Eu não tô efetivamente vendendo nada. Tem empresas também que querem vender produtos. A gente também já fez parceria, tipo aquele kit lá que vê o material genético, a ancestralidade, vê se tem alteração genética para ter algum tipo de doença. Então, várias empresas com várias finalidades diferentes já se interessaram em pagar por vídeos. Tem também o AdSense no YouTube, que é por views, né? Então, por milhões de views, é uma miséria, mas com os milhões de views vai juntando, então dá para pagar editor, dá para pagar roteirista. Tem também tem programa de afiliados em empresas, por exemplo, eu fiz um vídeo explicando da Air Fryer. Air Fryer é um forninho. Aí muita gente tem medo. Air Fryer dá câncer, não sei o que. A gente falou, não, gente, pelo amor de Deus, é só um forno. E aí, cria um link ali de afiliados. Fala assim, você quer comprar um Air Fryer? Gostou desse vídeo? Se quiser comprar, compra aí. Por esse link aqui. Então, são várias fontezinhas piquititicas que você pode compor uma renda para fazer divulgação científica. Isso quando a pessoa é pequena, né? Quando a pessoa é grande, muito grande, uma publi, sei lá, um story da pessoa é 150 mil reais. Isso acontece, isso é bem comum. Tem muita grana por parte de propagandas, né? O setor de propaganda de empresas tem muita grana. Então, cabe agora às empresas notarem que cientistas e divulgadores científicos são um ótimo investimento. As pessoas adoram e nota a gente e patrocina a gente, porque isso realmente patrocina a divulgação científica do Brasil, né? Isso é o que dá a sustentabilidade para a divulgação. E claro, não se vender, né? Já teve empresa, que eu não vou falar o nome, que veio falando assim, olá, vamos fazer uma parceria aí, você faz vídeos falando como a gente é sustentável. E aí eu só vou falar que, assim, muito barro. Olha como a gente é amigo do meio ambiente, vem aqui fazer vídeos pra gente. Aí é não se vender para essas empresas, né? Porque isso totalmente abala a nossa credibilidade. Empresa que soterra a cidade aí. Enfim, falei demais. Não, eu queria comentar também em relação à questão de estar sempre presente, né? Não sei se você concorda com isso, eu também queria saber sua opinião sobre isso. Se você faz uma coisa que tem uma seriedade, que tá lá, mas só faz uma vez também, você não consegue trazer as pessoas. O importante é você estar sempre lá, mostrando o quão sério é o seu trabalho, né? Não sei se você concorda com isso, mas até queria saber sobre quão regular como que você lida com essa questão de estar presente, se as pessoas sentem falta, por exemplo, faz tempo que você não posta, não sei o quê. Isso também, querendo ou não, acaba gerando essa aproximação, né? Sim, sim, tá ali comentando os assuntos, né? Os assuntos que as pessoas mandam pra gente. Isso daí também ajuda elas confiarem mais na gente, né? Tem muita... Não tô falando nem coisa grande, assim, coisinhas pequenas. Por exemplo, semana passada, retrasada, mandaram um vídeo da Sandy, que tava fazendo um bolinho de batata doce roxa. E aí, quando ela botou o fermento, ficou verde, ela ficou assustada. Ela fez um story falando assim, meu Deus, isso pode comer? Ficou verde? Que esquisito. Daí o povo mandou pra gente falando assim, olha, ajuda a Sandy. E aí eu só fiz um Reels, né, um vídeo, um conteúdo falando assim, olha, isso daí não tem nada demais, isso é a antocianina, que é o indicador de pH, e muda realmente de cor quando você muda o pH. E o fermento, ele é bicarbonato, que é básico. Então você alcalinizou e aí mudou de pH. E aí todo mundo, que legal. Sabe, isso daí é estar lá, é presente. E sim, as pessoas sempre querem mais. Por que você não posta vídeo? Mas a gente posta toda terça-feira e a gente tenta aumentar, pelo menos postar mais 2 vezes, né? Terça e quinta e tudo mais, mas assim, não é sempre que dá. Mas o garantido é terça-feira. Terça-feira tá lá, sempre vai ter um vídeo lá. Não dá pra fazer um vídeo elaborado todos os dias da semana. Tem que saber o limite também, né? Se fosse um react, ou se fosse um conteúdo, uma live, sei lá, um corte, alguma coisa assim, era muito mais fácil. Mas como é um negócio que tem que ter roteiro, tem que pensar, tem a edição, né? Não é uma edição super elaborada, mas tem a edição. Então, tem que fazer, mas também não dá pra ficar louco.
Como que é essa equipe? Você vai falando e a gente vai imaginando aqui, quer dizer, roteirista, o editor. Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente tem mais de 20 roteiristas em várias áreas diferentes. Tem farmacêutico, tem o povo da humanas, tem socióloga, nossa, tem muita gente, muita gente. Que aí a gente fala assim, olha, esse tema tá em alta, alguém pode desenvolver o roteiro? E a gente, logicamente, paga pelo roteiro, né? Então, nessa equipe aí de roteiristas tem umas 20 pessoas. Tem também mais um editor, além de mim. A gente é agenciado, né? A gente tem uma agência, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter um agente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas agentes salvam vidas. Deixa eu ver, falei todo mundo, editor, né? E tem a equipe principal que a gente se conheceu lá no FameLab. Saiu muita gente, acho que tem só eu, a Laura, mais 2 pessoas. E é isso, então tem uma galera por trás. E a gente tá, assim, a gente não paga horrores, né? Mas a gente consegue dar uma ajudada, né, para essas pessoas. Tudo com o dinheiro do AdSense. Tudo com o que a gente vai acumulando, né? Então a gente sempre guarda, nunca pegou nada pra gente, né? Do AdSense. É sempre para pagar pra essa equipe para deixar rodando os roteiros, a edição e tudo mais. E só para a gente terminar aqui esse nosso segundo bloco, você falou principalmente que na pandemia ajudou muito o canal a crescer, né? E, consequentemente, na pandemia teve toda essa questão da vacina, do vírus. Como foi o trabalho de vocês, principalmente nessa área, né, focando na pandemia em específico, para conseguir combater essas fake news que surgiam? E como foi esse trabalho, né? Porque imagino que ao mesmo tempo que vocês produziam vídeos, chegavam novos comentários, novas pessoas tentando contrariar vocês, né? Então, qual foi a estratégia assim utilizada que pode dizer que deu certo, imagino, né? Já que o canal já tá crescendo, então. Então, na pandemia cresceu muito por o interesse das pessoas mesmo, é uma coisa nova, ninguém nunca viu uma pandemia desse jeito que a gente viu, extremamente televisionada, extremamente streamada, com informação chegando a rodo e as pessoas não sabiam o que era real, o que não era. Então, cresceu muito o interesse por entender o que estava acontecendo. Então, isso daí era pegar esse interesse e já jogar pro lado pro lado da luz, né? Trazer pro lado da ciência, né? Para explicar que exatamente aquilo que eu falei do pensamento crítico. Não é tudo que você ouve por aí que é real. A gente fez muito vídeo assim que parece patético se eu falo assim, olha, eu fiz um vídeo para explicar que vacina não é magnética. As pessoas realmente, principalmente se elas veem, né? Elas vão ficar fascinadas por aquilo, vão falar assim, olha, realmente é real aquilo que eu ouvi, porque ninguém quer ter esse choque de realidade de que está sendo enganado, que foi manipulado. Eles querem falar assim, não, isso é real, verdade, eu sei, você não sabe. Então, o viés de confirmação é uma coisa extremamente difícil de quebrar nas pessoas. E a gente tem que ir lá fazer vídeo mostrando, olha, essa pessoa acabou de vacinar, olha que botou a moeda, não colou, tá vendo, não é, vou botar no outro braço que eu não tomei, olha, e colou, hein, e colou. E aí, será que é porque aqui tem sebo e aqui eu limpei? Então faz o teste aí na sua casa, passa talco, se cair a moeda, quer dizer que era sebo, toma banho, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisinha que parece besta, assim, é um dos vídeos que a gente mais sofreu hate no canal e sofre até hoje. O povo xingando a gente de tudo quanto é nome de pessoas que realmente acreditaram nisso. Então, o buraco é muito mais embaixo. A pandemia, ela cresceu o interesse por um lado, mas ela também, digamos, ela polarizou muito. Então, esse negócio de tipo, a pessoa que era já pró-ciência ficou mais pró-ciência, né? Quis entender mais. E a pessoa que era já chegada numa teoria ali da conspiração, numa antivacina, já ficou mais para aquele lado. Então, isso só polarizou. O governo também não ajuda, né? Também atacando a ciência e tal, ajuda a polarizar. E aí eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente pega, sai uma coisa nova absurda, a gente vai lá, desmistifica. Ao mesmo tempo já tá saindo outra ali, a gente vai lá e desmistifica. É um trabalho que não acaba nunca. Bem, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco.
No nosso terceiro e último bloco, a gente vai conversar sobre a ciência pensada dentro da sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Bom, a gente sabe, né, que muitas vezes algumas pessoas elas já começam a se interessar já pela ciência dentro da escola mesmo, né? Não precisa chegar muito além, então desde pequeno já começa a despertar esses interesses. E a pergunta que eu queria fazer para você é: como a gente pode ajudar desde criança, assim, a ter um maior interesse e uma maior valorização pela ciência, né? Porque, como você falou um pouco no bloco anterior, desse trabalho de formiguinha, esse trabalho de formiguinha também tem que começar na escola, né? Não pode depender só dos nossos comunicadores, né? Então, é algo que tem que vir desde a educação para poder ter seus frutos no dia a dia. Então, no seu pensamento, né? Como a gente pode pensar na ciência melhorando, assim, dentro da sala de aula? Então, eu tenho pouco contato com a sala de aula, né, com a educação formal. Eu fiz licenciatura na graduação, então eu tive que fazer estágio supervisionado. Então eu dei aula para a quinta série e para o terceiro ano, né, os dois extremos. E aí, o que a gente percebe é que, assim, a criança, né, o jovem ali que está aprendendo, ele é um pote vazio, né, e é muito fácil você colocar paixões ali, eu acho. Porque eu sempre quis ir para a sala de aula com a ideia de que eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero instigar esses alunos. E aí, claro, é muito fácil para falar isso quando eu tô ali com uma classe para dar aula por um mês, né, de uma matéria X, sabe? Não é milhões de classes, não é milhões de alunos, não tô sobrecarregada, né? Tava por outros motivos, mas enfim, naquele momento ali que eu me propus a dar aula para aquela quinta série, eu levei nitrogênio líquido, eu levei bexiga para fazer experimentos mostrando que o ar tem peso, o ar tem volume, o ar esfria, aquece. E os alunos ficaram fascinados. Eles me viam na rua e falavam, professora, gritavam, sabe? Eles ficaram doidos, adoraram. E eu acho que eu consegui, assim, colocar pelo menos naquele breve período ali uma paixão ali, uma curiosidade, alguma coisa assim. E é muito fácil você fazer isso, pelo menos com crianças mais jovens, porque elas são realmente esse pote vazio. Se você contextualiza, se eu quero falar das propriedades do ar. E o ar tem volume. Tá, beleza, volume. Isso aí, tá. Agora, se você mostra, olha, o volume é isso aqui, você contextualiza alguma coisa que ela assimila, é muito mais fácil. Então, você tá colocando uma coisa mais observável, mais empírica para aquelas crianças. Com o tempo passando, né, aí já fica mais complicado. Eu vi que o povo do terceiro ano era um povo mais existente. As coisinhas. Então, você tem que usar outras estratégias. O que eu vejo que precisa para estimular a ciência em sala de aula, primeiro, se o professor precisa ser valorizado, o professor precisa ser respeitado, precisa ter melhor salário, ele precisa ser melhor capacitado. E também a estrutura, né? A estrutura de como acontece a educação, né? A educação formal, ela é baseada numa estrutura que começou décadas atrás, né? No século passado e tal. E aí as gerações mudaram, os alunos mudaram, os professores mudaram, são outras pessoas. E a estrutura é a mesma, né? Você senta a bunda lá, e uma pessoa na frente, e é a mesma estrutura. Claro que tem escolas que têm outras abordagens, mas na média, né, no geral, é isso aí. Uma classe grande, uma pessoa ali na frente, explicando, pessoas anotando aqui. Desde muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então, é sempre igual. Isso precisa ser repensado de forma as pessoas, né, as crianças, os alunos se interessarem mais por ciência. Como faz isso? Qual a melhor estrutura? Eu já não sei. Mas instigar o pensamento científico deve estar na base da reformulação dessa nova estrutura, né? Porque a gente vai precisar. A gente está cercado de ciência. E se a sociedade não entende como é que essa ciência acontece, é muito mais fácil manipular esse povo. Já dizia Carl Sagan isso aí. Há muito tempo atrás também.
Então, isso é uma coisa que não dá para deixar para depois, precisaria ser feito agora, né? Se a gente fosse um país que valorizasse a educação. Mas vamos torcer aí para ser melhor valorizado nos próximos aí. Sobre essa questão que você falou, Ana, para mim ficou muito evidente que você falou a questão da curiosidade, né? De que a criança, adolescente, até mesmo dependendo do adulto, é muito curioso. Pelo menos eu ainda sou muito curioso. Não sou mais quanto eu já fui, mas eu sou muito curioso. E, querendo ou não, a ciência tem esse quê de curiosidade, né? Meio intrínseca a ela. Porque quem faz ciência tá querendo descobrir alguma coisa. Então, eu acho que isso, de certo modo, tem certo. É meio clichê até falar um pouco desse espírito científico, assim, dessa produção científica, do método científico em si, mas, de certo modo, a curiosidade está dentro disso. E despertar essa curiosidade é super importante, né? Mas isso é um comentário, e eu queria também falar. Você comentou antes, quando a gente estava conversando, a gente teve uma conversa antes da gravação aqui, que você chegou a dar aula sobre divulgação científica, correto? Para a graduação? A UPA, se não me engano. E eu queria que você comentasse como foi essa experiência, para o nosso público que está ouvindo também, eventualmente, saber se conseguiria adquirir alguma coisa, quanto professor, por exemplo, que possa ser aplicado eventualmente para uma sala de aula. Então, a gente deu aula para o povo da pós-graduação lá no Instituto de Química, porque a minha supervisora, ela super apoiava e apoia o meu trabalho de divulgação científica, e ela falou assim, não, vamos fazer uma disciplina, vamos explicar, vamos fazer, e aí precisa ter um professor doutor, né, um titular para dar uma disciplina. Ela falou assim, não, eu assino, mas vocês dão a disciplina, eu só fico lá assistindo a aula e tal. Aí ela deu toda essa liberdade pra gente, e aí a gente bolou uma disciplina de uma semana inteira, assim, onde a gente explicava muitas técnicas de comunicação, de linguagem, né? Então cada aula foi focada num tema e muita aula prática. Muita assim, você vai fazer divulgação, mas você tem que fazer as coisas, né? Não é só, não vai sentar a pessoa aqui, a outra vai ficar lá escrevendo, não, igual toda educação é. Não, a gente falou assim, não, vocês vão fazer. E aí eu lembro que uma das coisas mais difíceis que eles acharam, né, que eles, assim, a gente tinha bolado essa atividade para fazer em, no máximo, 30 minutos, né, a sala inteira. E os meninos, eles piraram naquilo, demoraram acho que umas 2 horas para fazer, porque eles não conseguiam. Era elaborar o poder de síntese, explicando a pesquisa deles, porque não era o povo da pós-graduação, né, então cada um estava dentro de um laboratório, mesmo que não estivesse com um projeto ativo, ainda estava numa linha de pesquisa. Então era para explicar a pesquisa deles em 1 ou 2 tweets. Eles ficaram assim completamente doidos, assim, mas como que eu falo essa palavra? Aí eles vinham com jargões. Não, a gente aprendeu no primeiro dia que jargão não é pra usar. A gente tinha uma dinâmica que era assim, era para explicar, ir na frente e explicar a pesquisa, e toda vez que falasse um jargão, eu apitava, e eles tinham que começar de novo, mudando aquela palavra. Então eu vou usar, sei lá, insulina. Pera, todo mundo conhece o que é insulina? Talvez não, então você tem que mudar isso daí ou explicar. E aí a pessoa tinha que repensar ali se vira no cinto. Então, vários exercícios assim, para a pessoa entender que para falar de ciência, né, seja em qualquer rede, plataforma, forma também, né? Se for vídeo, se for podcast, se for escrito, se for em desenho, precisa ter uma adaptação para um público que você quer. Então, se eu quero um público que não é da minha área, eu não posso usar jargões da minha área, né? Mas essa disciplina foi bem legal e a gente teve um feedback muito, muito bom. Né? A gente pediu que eles falarem, né? O que eles acharam. Nossa, foi incrível, foi incrível. Eu não sei se vocês estavam puxando o saco, mas eu acho que não, porque era anônimo, né? Então, a gente falou, escreve aí, mas anônimo, que a gente não quer saber quem tá falando isso, a gente quer realmente saber o que vocês acharam. E foi bem legal, assim, foi bem legal. E a gente fez uma vez só, porque aí depois veio a pandemia. E Ana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta, qual o conselho que você daria para um professor de escola básica formar os seus alunos como pequenos pesquisadores, como pequenos cientistas? Quer dizer, eu fico sonhando com um dia que ao final do ensino básico, esse estudante, ele fosse uma pessoa curiosa,
super apta a construir o seu conhecimento, a utilizar o seu conhecimento e a partilhar o seu conhecimento. São elementos básicos de quem é cientista, né? Qual o seu conselho para esse professor construir esse ser? Meu Deus, Cândido, só pergunta difícil. Ai, meu Deus. Então, eu acho que... Bom, identificar aqueles alunos que já querem, né, entrar nessa área ou que já tem mais aptidão para essa área é legal. Propor para eles participar tipo, de feiras científicas. Tem a Febrace, que é uma feira nacional, eu não sei se é nacional, mas é uma feira muito grande que as pessoas desenvolvem realmente pesquisa científica no ensino médio. Eu acho isso fantástico, né? Vão lá em parceria com laboratórios, né? Vai conhecer laboratórios de universidades, vai fazer parceria com professores e desenvolve uma pesquisa científica. Claro, assim, no nível de ensino médio, mas eu já vi coisas fantásticas na Febrace. Eu já fui avaliadora, acho que por uns 4 anos. E é muito bonito ver, assim, as ideias que surgem, porque são uma outra geração, né, que tem outros problemas, que tem outra visão de mundo, que pode encontrar outras soluções. Então, é fantástico você já instigar o pensamento realmente científico, de metodologia científica, né, para esse aluno desenvolver um projeto e tudo mais. Agora, de forma geral, né, pensando de forma geral, um conselho para o professor, né, não falando só para esses alunos que têm aptidão e tal, eu acho que o professor, ele poderia também se inteirar mais de divulgação científica, assim, de consumir, sabe? Porque aí ele sabe recomendar. Por exemplo, claro que é difícil falar assim, professor que já não tem tempo, é difícil, mas assim, conhecer alguns canais, algumas plataformas, alguns grupos, algumas pessoas, algumas iniciativas que fazem um trabalho que ele julga sério. Então, por exemplo, um professor de história. Tem vários canais de história que falam, né, que fazem vídeos, que escrevem, que criam conteúdo sobre isso. Então, conheçam uns, os mais famosos, os bons, analise o conteúdo, curte, né, vê se gosta e tal, e se interaja desse mundo para poder jogar a bola para o divulgador, né? Porque o professor não vai fazer tudo e o divulgador também não vai fazer tudo, então é um trabalho em conjunto. Então, conhecer, né, consumir os conteúdos nas respectivas áreas e indicar para os alunos, eu acho que isso é um caminho legal, né? Porque aí joga a bola para o divulgador, né? E o divulgador vai lá, cria conteúdo, o aluno já se interessa ou não. E aí vai criando a mentalidade do pensamento científico. Eu acho que é um caminho. Para formar não só futuros cientistas, mas futuros divulgadores científicos, né? Isso é importante. Bom, então aqui para a gente estar encerrando o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso último momento, né? Que é o momento Palavras do Dia. Que no caso, a nossa convidada Ana, ela trouxe um texto que dialoga com o que a gente conversou. Então, Ana, quais são suas palavras do dia? Primeiro eu preciso falar de onde que eu vou tirar esse texto. Porque é um texto que eu vou estar lá assinando o autógrafo na Bienal agora. Eu não sei quando sai esse podcast, né? Mas eu estarei na Bienal autografando o nosso livro Super-Heróis da Ciência, né? Que foi escrito por mim, pela Laura e pelo Renan. Então não foi só eu e nem foi a ideia minha, a ideia foi do Renan. Eu queria só ler um parágrafo aqui da sessão inicial, né? A gente fala de 52 cientistas brasileiros que mudaram o mundo. E aqui a gente explica o que é um capítulo em todo... é um parágrafo introdutório aqui da primeira sessão, né? Em que a gente explica para que serve esse livro. E aí é só um parágrafo, vou ler aqui. O nosso intuito é mostrar que cientista não é só o cara de jaleco branco rodeado de tubos de ensaio que sabe tudo de todas as coisas da área da ciência, como vemos nos filmes e desenhos animados. Aparece um ET no filme? Chamam um cientista. Ele sabe desde a anatomia do bicho até fazer um programa de computador para analisar a linguagem alienígena. A vida real não é nada parecida com isso. Um cientista nunca trabalha sozinho, nem domina todas as áreas da ciência, muito menos tem a cara, cor ou gênero padrão. A ciência é coletiva, interativa, diversa, divertida e, acima de tudo, nossa.
Ninguém deve se sentir excluído ou achar que não é capaz de fazer ciência, pois a ciência é para todos. Dito isso, agradecemos você por ter escolhido esse livro e desejamos uma ótima leitura. É isso. Muito bom. Bom, então queria aqui agradecer demais, primeiramente você, Ana, né, por ter comparecido aqui, de ter tirado um tempo para estar conversando com a gente, falar sobre ciência, divulgação científica. Então aproveite também e deixa aqui as redes sociais do canal, a sua, se quiser também, fica à vontade, o momento é seu aqui, para essa nossa despedida. Eu que agradeço. Nossa, foi muito gostoso, apesar das motos passando aqui o tempo todo. Mas as nossas redes Nunca Vi um Cientista, e o 1 é um numeral. Então a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, até no TikTok, gente. Estamos fazendo sucesso lá, o povo gosta da gente. E eu também tenho o meu Instagram pessoal, que é o Cienciana, que era um Instagram que eu já tinha, já falava um pouquinho de coisas lá. E é isso. E também o livro Super-Heróis da Ciência, pra quem quiser, né? Estaremos lá na Bienal dia 10, às 11 da manhã. Esqueci de falar essa coisa importante, tem horário. Então, 11 da manhã estaremos lá. Eu acho que é isso. Bom, queria agradecer também aqui a presença do Cândido e do Leandro, né? Que estiveram aqui com a gente, ajudando toda a dinâmica aqui desse nosso episódio. Então, Cândido e Leandro, também muito obrigado aos dois. Enfim, Ana, eu tenho que agradecer muito também pela sua presença. Obrigado, Felipe, também, por começar o programa, enfim, tocar também muitas perguntas muito interessantes. É muito bom ouvir sobre ciência, eu gosto muito, sou uma pessoa que passa horas e horas vendo coisas sobre ciência. Enfim, e também a parte da divulgação científica para mim é essencial, assim, como comunicador, né? Então, muito obrigado e espero que quem tenha ouvido também tenha se interessado. Acompanhe o canal da Ana e faça ciência, pesquise ciência e divulgue ciência. Ana, foi uma conversa deliciosa mesmo. Queria muito agradecer, primeiro por essa simpatia que você esse jeito muito bacana e gostoso de se comunicar. Eu acho. Mas também dizer assim, eu acho admirável o trabalho de vocês, né? Nossa, eu podia ficar aqui mais uma hora falando da importância do trabalho de vocês, não só uma importância de trazer a ciência para quem não conhece, mas também de desconstruir esses meios de comunicação, né? De tornar novos meios de comunicação importantes e relevantes, né? De qualificar, né, esses novos meios de comunicação, né? Vocês têm todo o meu parabéns, né? Muito obrigado. Bom, então agora estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palabraseducacau.com.br, no YouTube, no Apple Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palabraseducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!